Eu acho que Isso é engraçado, né? Nossa, primeira vez. Eu comecei a desconfiar, assim. Então, a minha primeira percepção nesse sentido foi por volta de uns 15 para 16 anos, né? Bom, foi uma coisa bem natural, na real. Começou desde bem cedo, bem pequeno, assim. Na real, acho que foi no ensino médio. Sei lá, acho que eu tinha um pouco de dúvida, mas eu deixava isso pra... Sei lá, não pensava muito. E daí tinha esse garoto que era da minha sala, a gente começou a ficar muito próximo. E aí eu percebi que eu gostava dele de outra maneira, sabe? a primeira vez que eu senti prazer de estar com alguém do mesmo sexo mesmo, que eu sentia que eu estava fazendo aquilo porque eu estava me permitindo, eu queria receber aquela troca de energia, foi uma coisa muito boa. Foi muito puro, e foi aí que eu entendi que, tipo, que não tinha diferença se fosse um homem ou se fosse uma mulher realmente pra mim, sabe? Aquela coisa, tipo, de você ficar meio tímida, de dar aquele friozinho na barriga e dar uma insegurança. Mas era só uma desconfiança, né? Mas aí eu comecei a pesquisar na internet pra ver se era mesmo isso. Aí comecei a participar de comunidades, assim, de blogs e tudo mais. E aí que eu conheci o Tumblr, né? Que é um site que tinha bastante conteúdo LGBT e eu fui descobrindo, assim, que realmente era isso. E aí lá eu conheci muitas meninas que também estavam se descobrindo, bissexuais, lésbicas e tudo mais. E aí eu conheci uma em específico que eu fiquei apaixonada, assim. Começou desde bem cedo, bem pequeno, assim. Acho que desde que eu me lembro que eu comecei a sentir atração sexual, eu já sentia por homens e por mulheres também, na época. E eu não entendia, eu não conseguia distinguir um do outro. É uma coisa que no início era bem estranho, assim, mas daí aos poucos eu fui percebendo que era real, sabe? Acho que é só mais, sei lá, um amor, sei lá, é só mais um sentimento por uma pessoa. Que dependente de quem seja a pessoa, o que você sente por ela, se for genuíno, é bom, sabe? Desde o primeiro momento foi uma coisa muito fluida. A gente conversou como se a gente conversasse há anos. E eu tenho uma memória muito olfativa, muito forte, extremamente forte. E eu lembro até hoje de um perfume que ela usava, e toda vez que eu sinto a porra do perfume, o cheiro, eu não sinto a mesma coisa, mas eu sinto a situação em si. Toda vez. É incrível, é como se eu estivesse naquela mesma situação de novo. É bem gostoso de lembrar. E foi uma coisa muito natural, foi muito gostoso. Fiquei perdidamente apaixonada. E é uma sensação incrível, foi legal. A primeira percepção nesse sentido foi por volta de uns 15 para 16 anos, né? Estava no ensino médio. Já era muito complicado o ensino médio para mim por causa de toda a mudança que teve, né? Eu estava numa escola pública e eu consegui uma bolsa para uma particular de um projeto de uma ONG. Aí lá também a gente entrou em 4 pessoas nessa época, em 2009. Aí um dos meninos, o Michael, ele era gay, já assumido, ele já sabia desde sempre, já estava super confortável com isso. E assim, ele conversava bastante com a gente se convivia muito, né, até por ser os 4 bolsistas da escola. E a gente foi percebendo tanta coisa em comum, que eu comecei a pensar, acho que eu tenho mais coisa parecida do que eu penso com esse menino. Eu não sei qual foi a primeira vez que eu me senti LGBT, porque mesmo eu não sabendo que eu era pan, as pessoas sempre me chamaram de lésbica e tal, desde que eu era bem pequenininha. Então, não mudou muita coisa, sabe? Quando eu me admiti como pan, tipo, foi só suprir expectativas, sabe, das pessoas. Eu acho que assim, quando eu comecei a ficar com mulheres, a sensação que me veio primeiro era de que eu era bi mesmo. Só que eu gosto muito de estudar sobre sexualidade. E aí ser pan
é uma questão de ativismo, sabe? Mais do que qualquer coisa. É uma questão de eu não acreditar que existem só homens e mulheres. É só isso. Então, tipo, de mudar de bi pra pan não foi, tipo, nossa, que trabalho, nossa, na verdade eu não sou nada disso. Não teve nenhum conflito, sabe? Foi só, tipo, tá, mas eu não acredito no binarismo de gênero, então eu sou pan, sabe? E levei. Foi meio só isso mesmo. Eu tinha me relacionado com caras e era bem, tipo, sabe? E foi bem melhor quando foi com uma mulher. Tipo, parece que eu tinha realmente me achado ali no espaço-tempo. Eu não sei direito de descrever a sensação disso, sabe? De você super se envolver e tal com a pessoa. É muito conectado com aquela palavra que eu falei antes de liberdade. De, sei lá, de não ter medo de amar, sabe? De você poder encontrar alguém que é como você e de você sentir como se você estivesse em um mundo melhorzinho com aquela pessoa. É bem bom. Eu já sabia desde bem antes que eu tinha vontade de beijar um menino. E eu não fazia isso de jeito nenhum e morria de medo, por quê? Por causa da heterossexualidade compulsória, porque as pessoas não perdoavam na época, tipo, era uma represália muito grande que eu ia sofrer, sabe? E eu vi outros meninos, outras crianças que, tipo, já eram afeminadas desde cedo, mais que eu, e eu vi o quanto elas sofriam, sabe? O quanto as pessoas não perdoavam, o quanto eu mesmo até já fiz bullying com elas. Porque a gente entra nesse sistema, a gente, sem perceber, a gente começa a reproduzir esse tipo de comportamento. A primeira namorada que eu tive foi uma menina e eu fiquei com ela um bom tempo, a gente se conheceu, tal. Mas chegou um momento que eu também senti atração por meninos, sabe? Eu ainda escondi isso dela e eu senti que foram nesse processo que eu tava com ela e que eu ainda escondia isso dela, escondia de mim, não dela, né? Eu escondia de mim e eu entendi que eu precisava ser verdadeiro comigo. Não queria mais estar com ninguém que não fosse estar comigo e entender o que eu precisava entender pra mim. O sentimento assim que eu mais tinha mesmo era de ser obrigado a ter que escolher só uma parte de mim. A ter que ficar só com garotas e independente se eu gostasse ou não, isso era o melhor pra mim, segundo a minha família, segundo a religião. Esse lance de a primeira vez que eu me apaixonei por um cara, eu não sei, às vezes eu penso que foi compulsório, sabe? Era muito aquilo, nossa, achava um mocinho bonitinho e ele não me dava bola, logo eu acho que estou gostando dele. Eu comecei a mais admitir pra mim mesmo, assim, que eu de fato gostava de homem. Mas ainda tinha aquela ilusão na minha cabeça de que eu era bissexual, sabe? Até por um próprio preconceito meu, comigo mesmo, de achar que por gostar de mulher também era melhor do que só gostar de homem, sabe? Eu sentia bastante essa vontade assim da minha família de me empurrar na caixinha da heterossexualidade, porque quando eu era mais nova, eu gostava muito de jogar futebol e eu era mais masculina, assim. Então eu sentia essa pressão deles de tipo, mas você não tá gostando de mulher, né? Mas você... não vai pedir uma chuteira de Natal, pede outra coisa, você só pede chuteira de Natal. Então eles tinham esse medo de que eu fosse muito masculina e que isso me tornaria lésbica. Mas no fim, nesse processo de aceitação, eu fui me tornando mais feminina. Então hoje em dia eu sou mais feminina do que eu era quando eu era criança, mas eu sou lésbica, né? Então acho que isso até choca um pouco eles, assim. Mas... Eu contei depois para minhas irmãs, né? E foi uma reação um pouco engraçada, mas ao mesmo tempo foi meio chatinho, porque elas, na hora que eu contei para elas, né, elas pensaram que eu ia virar a Vera Verão. Então, tipo, foi um negócio muito assim, tudo era, amiga, isso, aí eu falei, não, calma, não é assim, sabe? Não é a mesma coisa, tipo, não é todo mundo que quer fazer essa coisa de fazer drag queen, não eu faço, mas não é o caso. Tipo,
tipo, gostar de mundo de maquiagem, moda, essas coisas, tipo, elas colocaram, no momento que eu falei, elas me colocaram dentro de uma caixa de um padrão de estereótipos, que alguns deles não condizem com quem eu sou, outros até condizem, sabe? Mas assim, elas jogaram um personagem pra mim que eu falei, não é esse o meu personagem. Eu tenho relacionamentos com caras, depois tenho um relacionamento com mulher. E perceber, apesar da questão que eu falei antes, perceber que me aliviava muito mais e eu me sentia muito mais eu do que me relacionando no geral com o cara. Foi bem aliviante, né? Sabe, tipo, aquela pressão de se comportar que nem homem e tal. E aí, por esses motivos eu tinha culpa, sabe? Eu mesmo tinha muito preconceito com homossexual afeminado, por exemplo, sabe? E eu muitas vezes era, mas eu tinha preconceito mesmo assim. E demorou pra eu desconstruir isso, até poucos anos atrás, assim. Porque ainda tem aquilo, né, na cabeça, acho que é do machismo que é enraizado, né, gente? Se eu tô ficando com a pessoa porque a sociedade tá me exigindo isso, ficar com uma mulher, sabe? Tipo, procriar, ter filhos, ou eu estou fazendo isso porque é assim que eu me sinto, é assim que eu vim pro mundo, né? Então, eu frequentava, desde que eu era criança, com os meus tios, a minha avó, a minha mãe. Só que quando foi ali, mais ou menos, sei lá, final do fundamental, eu passei a não querer muito, eu não me identificava tanto. E no ensino médio eu fui cada vez saindo mais, sabe? E mesmo quase completamente saindo antes de terminar o ensino médio, eu ainda tinha isso da culpa. Pra você ver o quanto que esse tipo de repressão sexual, esse tipo de repressão pra quem você é e de que você também tem objetivos na sua vida, além de Deus, sabe? De viver completamente 100% pra Ele. A igreja, ela acaba oprimindo, né? E na religião é a razão das pessoas, né? Porque na Bíblia Deus não fala isso. Tipo, Deus fala, vai ao seu próximo como a ti mesmo. Então eu acho que quando você se ama, você não se importa com a escolha do outro, né? Tipo, você se importa em ser amor e esse amor vai atingir ele, independente da escolha dele. Deus é isso pra mim, né? Deus. Então, a igreja, tipo, se tornou muito razão. Assim, minha família, por ser muito religiosa, eu demorei muito pra, tipo, dar o primeiro beijo. Eu fui beijar com 15 anos já. E fui, tipo, a última da turminha ali a perder o bebê. Foi com um garoto. Mas pouco tempo depois, cerca de um ano depois, eu já ficava com meninas também. E era numa época que, sei lá, ensino médio, as pessoas têm muitos tabus ainda, muito aquilo, tipo, nossa, ela beija meninas. Os meus pais são espíritas, então no espiritismo existe menos uma repressão, né, com os homossexuais do que em outras religiões. Então quanto a isso foi mais tranquilo, assim. A sexualidade, ela não é abordada, ela não é conversada dentro da casa, né? Tipo, seu pai não fala de sexo com você, sua mãe não fala de sexo com você quando você vive uma vida dentro da igreja. Tipo, as pessoas não conversam, eles são tabus e que aí acaba oprimindo muitos jovens, assim. Porque por mais que minha família fosse católica e eu, né, fui criada dentro da igreja, eu sempre fui muito crítica à igreja. Então eu nunca me senti parte daquilo pra eu me sentir culpada pelo dogma dele, que eles pregam, sabe? De que isso seria algo errado. Desde pequeno eu já não me sentia identificado com a religião, então eu não ligava pra isso. Aí quando eu era criança ainda eu já falei que eu não queria religião. Falei pra minha família que eu não acreditava em Deus e tal, e, enfim, meio rebeldezinho, mas aí essa parte de culpa por conta de religião não tive. Eu tive mais por pressão social mesmo, por machismo tóxico e por todos esses fatores que a gente conhece. Minha família é totalmente católica, só que eu não sei qual que é a deles na real, porque
eles, na minha infância, eles viam traços, assim, e comentavam com a minha mãe, tipo, ó, sua filha vira sapatão, você toma cuidado. E hoje, tipo, não sei qual que é deles, na real, eles cagam um pouco, tipo, eles só ignoram. Minha mãe, ela não é efetivamente católica, assim, mas a questão não é dela, principalmente não foi a religião influenciar ela não aceitar, foi o medo do que as pessoas iam falar. Então, a minha família sempre foi muito religiosa, muito. E quando eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, os meus pais pararam de frequentar a igreja, eu também. Depois de uns anos eu me descobri ateia. Mas minha família por parte de mãe é muito, 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 muito preconceituosa e homofóbica. E eu tenho bastante certeza que eles não sabem o que é pansexualidade de forma nenhuma, sabe? Quando a gente está acostumado a falar sobre esse tipo de assunto, cansa muito você ficar lutando contra a LGBTfobia com pessoas muito próximas. É muito cansativo, mesmo. Então, assim, eu só levanto e vou embora, sabe? Sabe, quando tá todo mundo numa mesa e aí alguém começa a falar muita bosta, eu só levanto e vou pra outro cômodo. Porque eu não quero lidar com isso, entendeu? Pelo menos algo bem bom é que eu sempre fui muito tranquilo com isso, sabe? Sei lá, se durante, sei lá, se eu tinha uns 12 anos e aí na igreja falava que a gente só podia, sei lá, transar com alguém se casasse, na minha cabeça eu já tinha, tipo assim, se acontecer, sabe, não tem como controlar esse tipo de coisa. Às vezes a gente sempre sabe, né? A gente já se encontrou. Acho que pra você chegar a sentir que você é um LGBT, não é uma questão, né, de se encontrar, é uma questão de você já ser assim. Eu acho que a gente já vem assim pra Terra. Então eu acho que desde pequeno eu sabia que eu era talvez diferente, né, das pessoas. Eu acho que são coisas que só vão se aflorando dentro da gente, tipo, formas novas de se descobrindo até você entender, eu faço parte disso. Então, o que eu me lembro, assim, eu não senti tantas coisas ruins. Eu tava me descobrindo e tava achando legal estar nesse meio e tal. Eu tinha mais medo, assim, de como eu ia contar isso pras minhas amigas, como eu ia contar isso pra minha família, né? Antes eu tava muito ansiosa porque eu nunca tinha visto ela pessoalmente. E isso me deixou, assim, muito ansiosa. Falava pra minha mãe que eu ia morrer, que eu tava sentindo que eu ia ficar sem ar, assim. Foi muita ansiedade. Mas na hora, assim, que eu vi, quando eu beijei e tal, sei lá, eu senti uma coisa boa. Eu senti assim, nossa, é isso mesmo. Eu tinha até um pouco de receio de beijar uma menina que fosse lésbica e gostar e nunca mais querer beijar homem, mas foi justamente o que aconteceu, assim. Eu não sei, acho que eu senti um pouco de medo, assim, né? Fiquei estranhando aquilo, assim, falei assim, sério isso? E esse medo foi virando meio que culpa, assim, porque eu tava levando muito em consideração a reação das pessoas que estavam ao meu redor, sabe? De que, eu não posso ser assim, porque senão ninguém vai me aprovar em nada. Ninguém vai, sei lá, ninguém vai me considerar mais amigo, ninguém mais vai, sei lá, me considerar da família e, sabe, só vou causar desgosto pra minha família, essas coisas. E eu ficava tentando fugir disso, era bem escapista nisso. Quando eu beijei o menino pela primeira vez é que eu falei, opa, é diferente, sabe? E eu lembro que foi numa festa e tal, e aí eu acordei super mal no outro dia, com muita vergonha, pensando, o que eu fiz? Mas no fundo eu já tinha percebido que era bem diferente de beijar mulher, que realmente a atração sexual era outra coisa, que eu sentia por mulher não era, sabe? Eu sou depressiva desde criança e muito das minhas crises que eu cogitei suicídio são ligadas a decepcionar pessoas queridas, e essa é uma pauta. Quando eu tô nessa crise que vem na minha cabeça, putz, se minha família souber, eles vão ficar muito decepcionados.
Então não sei se eu quero ver pessoas que eu gosto decepcionadas comigo por eu não satisfazer a idealização que eles têm. Tirando esse momento do meu pai de quando ele descobriu e que ele foi intolerante porque ele achava que era uma coisa assim, muito... Ah, isso daí é libertinagem, você só quer fazer sexo com todo mundo, isso é puramente sexual, não existe amor entre duas mulheres e tal. Foi difícil, assim, fazer ele entender que não era isso. Ele achava também que era influência, você tem amigas que estão te influenciando, é o pessoal da internet e tal. Foi muito difícil, mas depois, assim, ele mesmo foi aceitando e hoje em dia eles estão muito tranquilos, assim, com isso. Meu, por quê? Seria tão mais fácil se eu só gostasse de mulher, o que tá acontecendo, sabe? Por que eu não sou igual a todo mundo, tipo... Essas coisas assim eu pensava bastante. E também pensava num sentido de também agradar minha família, sabe? De que eles super iam querer me ver com uma namoradinha e tal, enfim. Aí eu senti uma certa culpa por isso também. Já teve uma época na minha vida em que eu não me aceitava como mulher. Eu não via pontos positivos. Eu sentia inveja de homens, ao mesmo tempo que eu gostava de mulheres, eu sentia inveja de homens porque eles tinham uma relação muito mais fácil. E eu já tive esse sentimento de me sentir totalmente insuficiente como mulher. Isso foi difícil, realmente, porque, é muito mais da hora ser mulher. Mas eu não conseguia enxergar isso, na verdade. E aí chegou ao ponto de eu ter crises, né, de identidade, assim, comigo, de isso me perturbar, né, mesmo tendo toda essa consciência de sempre saber que eu sou assim, porque aí você fica tentando entender, né, de quem que é a culpa e não tem culpado. Uma série de conflitos, assim, sabe? Que eu, dentro de mim, conseguia resolver com o tempo, mas eu não conseguia admitir para os outros isso, porque eu morria de medo de represália. Tinha medo até dos meus amigos me rejeitarem. Quanto à questão de sexualidade, em questão de quem eu gosto, quem eu deixo de gostar, nunca teve esse problema, mas eu tive muito problema em questão durante o tempo todo, com a questão de raça. Assim, eu tive muito problema justamente com isso, sabe? Eu ficava perguntando muito o porquê das coisas, muito... até hoje eu tenho muita sequela sobre isso, de corpo, de raça, tipo, de ficar pensando se eu fosse outra pessoa, se seria diferente, como é que seria. De primeiro momento minha mãe surtou. Demorou um tempo para ela se acostumar com a ideia, foi um processo bem desgastante. Até um certo ponto que ela, não sei o que deu na cabeça dela, na real, não faço ideia. Mas um dia ela chegou e falou que ela me apoiaria em qual fosse a minha decisão. Eu não sei o quanto que eu tive que, tipo, lidar com isso, sabe? Porque a minha história de vida é muito diferente, sabe? Eu me lembro, essa é uma história muito engraçada. Quando eu tinha 9 anos, eu tava andando com a minha mãe no Horto Florestal, em São Paulo, e ela tava segurando minha mãozinha, e aí ela falou: escuta, filha, se você for lésbica, tá tudo bem, viu? 9 anos de idade. Eu nem sabia o que era isso, sabe? Eu acredito que a gente acaba tendo a resposta dentro de tudo que a gente carrega com a gente, que a gente traz com a gente, com toda essa bagagem. Mas a princípio, eu lembro que quando eu passei foi bem estranho, né? Tipo, bem incômodo. Mas eu acho que é isso, as coisas verdadeiras elas incomodam, né? Então é bom que você se incomode e tenha esses questionamentos com você, porque você se aproxima mais da verdade. Aí a verdade vem junto com a liberdade, né? Você descobrir processos novos, né? Que é o propósito da vida pra mim. Daí depois que eu fui saindo da escola, essa culpa foi, sei lá, foi sumindo mais, porque eu tive mais liberdade de sair e foi virando mais curiosidade e uma busca por autoconhecimento, que eu precisava fazer isso. E é uma coisa que quando você desperta essa consciência, você para de achar culpado. Então você não culpa mais a sociedade, você não se culpa. Você entende que é essa a missão que você veio para viver, esse é o seu corpo, é assim que você tem que se aceitar, sabe?
Me passou pela cabeça que as coisas seriam muito mais fáceis se eu não fosse. Mas, ao mesmo tempo, me dei conta de que eu sou isso e as coisas vão ser difíceis eu sendo não. E é muito melhor eu encarar as coisas sendo quem eu sou e agindo, fazendo as coisas da forma que eu quero e que eu gosto, do que ficar me privando desse tipo de coisa por medo e receio que alguma coisa vai acontecer. Então, eu me sentia no início confuso e aos poucos eu me sentindo mais, sei lá, isso foi trazendo mais naturalidade para quem eu era. Porque, por exemplo, quem mais importava, assim, que ligasse era minha mãe. Tanto que depois que eu me assumi pra minha mãe, sei lá, me senti bem melhor. E assim, eu fiquei super tranquilo, sabe? Foi difícil, eu me culpei até pouco tempo, assim, mas hoje em dia eu não me culpo mais, né? Porque aí se a gente vai buscando a luz dentro da gente vai encontrar. E aí não se trata de bom ou de mal, é a vida. Se o percurso já está traçado, não importa como eu vou seguir ele já está traçado, eu sei que tem um fim, né? Tipo, a gente tem a certeza da vida, né? Que uma hora ela já era, acaba e tem outro processo. E o que eu tô vivendo é esse daqui, então eu preciso viver esse daqui, tá ligado? Eu preciso me descobrir nesse daqui, deixar fluir, né? Me perdoar, me aceitar. E a luz vai atingindo a gente, né? E aí para de existir culpa, não existe culpa, esquece da culpa, sabe? Tipo, existem processos que a gente precisa passar. Hoje em dia eu percebo que ninguém deveria se preocupar só por gostar de uma pessoa. Não precisa ser assim, sabe? Eu não preciso passar por toda a situação de preconceito, de rejeição, sabe, desse sofrimento que é você ter que sair do armário e ter que enfrentar tudo, quando na verdade você não está fazendo nada de errado. Quando na verdade você só é diferente e as outras pessoas só não concordam com isso. Nossa, hoje é, assim, extremamente normal. Não, sei lá, é algo natural pra mim, é algo, sei lá, mais forte que eu, sabe? Algo que eu sei que não está no meu controle. Sentir atração por alguém. E eu não entendo como que as pessoas não acham isso normal. Porque, sabe, é a minha vida, não é de forma alguma uma opção. Assim, ser atraído por alguém, sabe? As pessoas, elas separam muitas coisas como se fossem dois polos totalmente diferentes, sendo que é uma coisa extremamente natural, e elas demonizam isso de uma forma cruel, chega a ser cruel, porque a forma que elas demonizam isso reflete totalmente na vida de quem vivencia isso e reflete de uma forma totalmente difícil, assim. Tipo, mano, tem gente que morre por isso. Só de você ter esse parâmetro, de ter gente que morre por isso, é extremamente horrível. Se pensar de uma pessoa morrer porque ela faz o que ela gosta, ela é quem ela quer ser, tá ligado? Até hoje, né, eu tenho muito medo de andar na rua, né, então demonstrar afeto na rua. Por conta disso, as pessoas não entendem, as pessoas ainda são muito fechadas, apesar de ter melhorado, assim. Ainda tem muito essa ideia de que é errado, e aí as pessoas acabam diminuindo a gente, né, por ser um casal homossexual. Enxerga, tipo, as pessoas que somos, tipo, em outros lugares que não sejam os lugares que a gente pode ser a gente mesmo, sabe? Tipo, é muito vaga essa frase, mas assim, eu nunca ouvi falar, tipo, de viado, de sapatão, de travesti, de pessoa trans, tipo, eu não vi nada sobre tema LGBT. Até conhecer uma pessoa que fosse LGBT e que já tivesse ouvido falar disso de outra pessoa. O contato que o jovem tem hoje é tipo o boca a boca, vê uma situação na rua e vai procurar saber, sabe? Se ele não procurar saber, ele nunca vai ter a resposta. Não é uma coisa que tipo, surge naturalmente, como agora tá tendo uma novela que tem um casal, ou uma situação que você passa de comercial.
agora que tá sendo mais publicado essas coisas, sabe? O que a gente tem que fazer é continuar. Se a gente não continuar, tudo que fizeram já vai ter sido em vão, sabe? Tudo que a gente reconquista, que a gente conquista, e todo o direito que na real a gente já deveria ter, já deveria ser parte, mas na real é negado pra gente, assim, pode parecer pouco agora, pode parecer que às vezes é só questão de Facebook, mas eu acredito que tudo vale a pena, sabe? Eu sinto que a todo momento eu tenho que ficar provando que o nosso amor existe, provando que não é só sexo, provando que não é uma brincadeira, sabe? Porque eu sinto que tem muita reprovação das pessoas, que as pessoas acham que é uma fase, as pessoas acham que ela estava carente lá e aí ela começou a ficar com a amiga, sabe? Tem muito essa invalidação, né, do sentimento e tal. E a questão do sexo também, né? Sempre surge um comentário do nossa, mas não tá faltando alguma coisa, né? Isso incomoda bastante. Então parece que a gente tem o tempo inteiro provar que a gente é um casal, que a gente funciona como um casal, que a gente tem tudo que um casal precisa, não tá faltando nada, sabe? Coisas que são muito fáceis para um casal hétero não são pra gente. Então, coisas muito simples, assim, então a gente quer passar o ano novo juntas. É complicado, porque tem que explicar pra minha família, tem que explicar pra família dela. Acho que andar de mãos dadas pela rua é um ato muito, sabe, é um ato muito foda, é algo simples, mas que mostra que você, assim, não tem medo, pode falar o que quiser, esse sou eu e essa é a pessoa que tá do meu lado, e o que a gente tá fazendo aqui é normal. O amor, a gente não esconde, né? Tipo, não tem como você esconder. E amor não é que você vai ficar com a pessoa, né? Transar com a pessoa uma vez, você não vai... Você vai casar com ela ou nada disso. Não, o amor é independente de status patrimoniais que impõe pra gente, sabe? Matrimoniais, tipo... o amor, ele só é. Então, você estar com alguém, se permitir estar com alguém em amor, nossa, a diferença é muito louca, muito da hora. E pra você, assim, tipo, eu acho que acaba alcançando o próximo também, sabe? Tipo, espero que tenha sido bom pra pessoa também. Eu acho que sentir coisas por outras pessoas é isso, sabe? Tipo, trazer algo de bom pra você, seja um pouquinho daquela pessoa, um pouquinho dos momentos, um pouquinho das experiências. E, sabe, em nenhum momento me arrependo das pessoas que eu já amei, das situações que eu já passei, dos sentimentos que eu já senti. Eu acho que isso me fez assim, ver que a vida tem uma coisa muito boa, que é muito mais positiva do que a gente imagina, sabe? Pô, mesmo que tenham só momentos felizes ou situações pontuais, a gente carrega muito isso pra nossa vida, sabe? Pra até o nosso final, sabe? É muito bom. Graças a Deus o tempo passou e eu já percebo de que era só mais um romancezinho adolescente. Se fosse com uma outra garota, se fosse com quem quer que fosse, seria só mais um romance muito bom, muito, muito fofo e acho que seria lindo de qualquer forma, porque tudo que é amor é lindo, né? A vida que segue, sabe? A gente pode aproveitar. Eu costumo falar que gosto de bolacha e de biscoito. Então, tipo, eu me divirto com tudo. Acho que isso é barato da vida. Buscar dentro de você resposta para qualquer questionamento que você tiver, mas desde que for interno. Caso não seja interno, você não precisa de respostas. Não são coisas suas, sabe? Não são coisas que está ao seu alcance resolver. E essa é a mensagem, é só viver e ser amor. Eu gostei muito, foi no Inter. Eu tava assim, esperando os meus amigos saírem do banheiro. Aí chegou um cara, eu já tava assim, né, puta merda. Pronto. Aí ele chegou, começou a conversar comigo e blá 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 blá, e eu assim, Aí ele perguntou, você gosta de caras? Aí eu falei, não, eu gosto de moças. Aí ele, pode crer, você é uma mulher inteligente. Queria que todas as mulheres pensassem igual você, cara, é isso. É isso mesmo. Foi ótimo, foi ótimo.